Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série 40 dias de intimidade com o Criador. Quero agradecer a todos que têm acompanhado esses dias. Para quem não me conhece, sou Rose Gomes, idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé. E esses dias eu tenho falado a palavra, mostrando através da palavra de Deus como nós podemos ter mais intimidade com Deus, como nós podemos desenvolver mais o nosso lado assim espiritual, não estando olhando para as coisas que vêm acontecendo do mundo, nos desesperando, mas olhando para a palavra de Deus, para o Criador, entendendo que tudo isso que está acontecendo é um processo e que nós temos que passar por ele para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente consiga estreitar, o nosso relacionamento com Deus, obter assim mais intimidade realmente com Deus como um pai amoroso, tirando a visão de que Deus ele é ruim, ou que Jesus ele veio para condenar, para nos acusar, mas crendo num Deus amoroso que deu o próprio Filho para nos salvar. Então, quando nós compreendemos esse mistério, de Jesus Cristo, manifestar o amor de Deus, ele se oferecendo por nós, e que através dele nós podemos ser reconciliados com Deus, nós podemos ser novamente filhos amados, estar de novo na presença do Pai. Então isso é maravilhoso para a nossa vida. E se você perdeu algum dia dessa série, depois lá no YouTube tem todas as lives, elas estão lá no blog Rose Gomes. E hoje eu quero falar acerca de uma palavra que está em Gênesis 26. Essa palavra em Gênesis, ela é interessante porque ela fala de um período de crise extrema na Terra. E nesse período, Isaac ele é orientado por Deus a ficar num determinado lugar. E ali, ele estando naquele lugar, ele é abençoado, contrariando a ótica humana, num lugar que só havia fome, numa época em que havia uma crise imensa sobre a terra. Isaac ele semeia e colhe no mesmo ano 100 vezes mais. A Bíblia fala que ele colhe 100 medidas no mesmo ano. Então é acerca dessa palavra que hoje eu gostaria de falar. Aqui no versículo 2 diz assim, que o Senhor apareceu e lhe disse: não desças ao Egito, mas habite na terra que eu lhe disser. Peregrine nessa terra e eu serei contigo, te abençoarei. Ali, Isaac provavelmente ele estava olhando assim, na ótica humana, ele estava provavelmente indo para o Egito, que é onde havia mais recursos.
Porém, Deus falou para ele: não vá ao Egito, fique na terra que eu vou lhe dizer, mas fique como um peregrino nessa terra, e eu serei contigo e eu te abençoarei. Então, isso para os dias de hoje. Por que é importante a gente estar buscando intimidade com Deus, estar buscando conhecer a palavra, as escrituras, conhecer o que Deus ele tem para a nossa vida? Porque muitas vezes a gente olha as coisas pela aparência, pelo nosso ponto de vista, e às vezes a gente julga que aquilo que a gente está desejando, ele é bom, ou que determinado lugar é melhor. Porém, a nossa visão ela é limitada. Nós não podemos enxergar o todo como Deus vê. A gente não pode enxergar o futuro. A gente tem uma visão muito limitada das coisas. Mas Deus, quando Ele nos diz alguma coisa, é porque Ele já está sabendo o que vai acontecer. Quando Deus ele faz alguma coisa na nossa vida, muitas vezes naquele momento a gente não entende o porquê daquela palavra, o porquê daquela situação. Mas mais na frente a gente vai entender que em tudo, todas as coisas, elas contribuem para o nosso bem. E o que está acontecendo hoje no mundo, essa crise, esse isolamento, esse vírus, esse colapso, né, mundial, tudo isso que vem acontecendo, isso não é para nos prejudicar. Deus ele permite para poder nos abençoar. Por isso que eu tenho falado todos os dias que eu escolhi acreditar que esse é um processo necessário que Deus permitiu que a gente passasse por ele para nos abençoar de modo sobrenatural. Como ele preparou o povo ali no deserto para poder entrar na terra prometida, eu acredito que Deus ele está sim nos preparando para que a gente possa receber algo muito maior, possa receber uma grande bênção de Deus na nossa vida. E nessa palavra, quando Deus fala para Isaac, ele obedece. Ele podia ter seguido o próprio coração e falado: não, aqui não dá nada, eu vou para o Egito, onde que eu vejo que tem condições ali de sustento, de prosperidade. Mas não, ele foi obediente à voz de Deus, ele cumpriu a vontade do Senhor e ele ficou ali onde Deus determinou que ele estivesse. Ali depois, no versículo 12, fala assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, nessa crise, a gente falar de prosperidade, a gente falar que isso é bom, né, para trazer algo bom na nossa vida, de repente contraria a ótica humana que a gente está olhando e fala assim: não tem nada de bom, né? Só que se olharmos para o problema, a gente não vai enxergar nada de bom, a gente não vai enxergar nada de positivo, não vai enxergar nada que nos edifique. Porém, se nós olharmos para a solução, se nós olharmos para Deus, para o que Ele tem falado para nós, através da sua palavra, através de Jesus Cristo, que nós temos esse acesso ao Pai, e que através de Jesus as promessas de Deus elas se cumprem na nossa vida. Então, quando a gente volta a nossa visão, o nosso olhar para o Criador, a gente pode entender o quê? Que aqui ele foi abençoado, mas não somente porque ele semeou naquela terra, mas porque ele obedeceu e porque o Senhor o abençoava.
Então a palavra fala em outro trecho nas Escrituras que a bênção de Deus, ela que enriquece e ela não traz dores. Então a bênção de Deus, a gente não precisa correr atrás dela. O Senhor, Ele acrescenta a bênção dele na nossa vida a partir do momento que a gente está no lugar onde Ele determinou. Então a gente está preparado para receber a bênção, então ela é trazida a nós. Como aqui fala que ele colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoava. Era a bênção de Deus que estava sobre a vida dele. Porém, ele teve, sim, que semear. Então, muitas vezes a gente erra porque a gente quer a bênção de Deus, mas a gente não faz a nossa parte. A gente fica julgando aquilo que é certo, que é errado, e a gente quer que Deus ele se adeque à nossa vida, às nossas atitudes, aquilo que a gente está fazendo, a gente quer que Deus venha e faça ali do jeito que a gente julga melhor. E não, nós temos que nos adequar ao plano de Deus, nós temos que nos adequar à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Veja bem, diz que Isaac ele semeou. Como que ele ia receber a bênção de Deus se ele não tivesse acreditado e confiado, obedecido à voz de Deus? Como que ele receberia 100 vezes mais se ele não tivesse plantado? Se ele tivesse ido lá para o Egito, não tivesse ficado no lugar que Deus determinou, como ele receberia? Então, muitas vezes, a gente tem que parar, tem que pensar se aquilo que a gente está fazendo, se é da vontade do Senhor, se a bênção de Deus está sobre aquele lugar, se nós estamos realmente fazendo para cumprir a nossa vontade, o nosso bel prazer, ou se é para agradar ao Senhor. Quando Pedro, ele ficou a noite inteira pescando e ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Aí Jesus fala para ele, lance a rede do outro lado, faze-te ao mar alto. Aí Pedro falou, Senhor, nós já ficamos a noite toda e a gente não pegou nada. Porém, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E naquele momento que ele lançou a rede, tamanha foi a quantidade de peixes que ele pescou, que ele teve que chamar os amigos para ajudarem, que ele não conseguia, de tanto peixe que havia. Então, o que eu aprendo, com essa lição? É que Pedro ali, quando ele disse, a gente já ficou a noite toda, ele era um pescador, ele sabia o que ele estava fazendo e ele já tinha feito de tudo. Mas ele falou assim, porém, como o Senhor está falando, eu não vou me apoiar no meu conhecimento, eu vou apoiar na tua palavra, na tua vontade. O Senhor está dando a ordem, eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. E ali ele fez e teve a multiplicação. Então, aqui Isaac ele fez a mesma coisa. Ele, sob a palavra do Senhor, ele ficou onde Deus determinou e por isso ele colheu 100 vezes mais. Por isso ele prosperou, porque foi sob a palavra, a obediência à palavra que Deus havia falado. Então, a bênção de Deus, a Bíblia fala assim que Deus ele nos abençoa com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. A bênção, a proteção, a provisão de Deus para a nossa vida, ela está quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, quando nós nos colocamos nas mãos dele, quando o nosso trabalho a gente faz sob a palavra dele, de acordo com a vontade de Deus. Então, sim, é possível, num tempo de crise, prosperar, como fez Isaac.
crise, a fome era extrema. Mas ele não olhou para a situação, ele não olhou para as circunstâncias. Ele olhou para quem estava fazendo a promessa para ele, que era Deus. Deus falou, eu serei contigo e eu te abençoarei. Então, Deus ele já falou essa palavra conosco também, que nós somos abençoados e que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor ele nos diz para a gente não ter medo, que no mundo a gente ia ter aflição, mas era para a gente ter bom ânimo, que nós somos mais do que vencedores. Então, nós temos sim que crer na palavra de Deus e procurar andar pela visão celestial, obedecendo e estando no centro da vontade de Deus, colocando a nossa vida ali para nos aproximarmos, para termos mais intimidade com o Criador. É interessante depois aqui nessa palavra em Gênesis, que depois vocês podem ler o capítulo todo, Gênesis 26, é muito interessante para a meditação. E ali fala que Isaac, ele foi cavando poços. Só que à medida que ele cavava e achava um poço que tinha água, vinham os inimigos. E no primeiro poço teve contenda, aí foi o segundo, teve inimizade. Só que ele não desistiu, ele continuou cavando poços. Aí no terceiro que ele abriu, aí já fala que foi o poço da prosperidade, do alargamento, do lugar espaçoso. Então, muitas vezes, a gente não alcança a bênção de Deus por causa disso, porque já nos primeiros obstáculos a gente desiste. E ali, Isaac, ele não desistiu quando ele cavou o primeiro poço e teve contenda, ele cavou o segundo, teve inimizade, ele não desanimou, ele continuou firme na promessa de que Deus haveria de abençoar ele ali, que Deus estava com ele. Então, apesar de haver a inimizade, de haver contenda, Isaac, ele acreditava na promessa e por isso ele não desistiu. Ele continuou cavando os poços. E é interessante que fala que ele cavava, vinham os inimigos e entulhavam esses poços. Então muitas vezes é assim, a gente quer fazer alguma coisa e vem alguém para nos desanimar. Acontece muitas coisas que são para entulhar, né, os nossos poços, vem ali para engavetar os nossos sonhos, os nossos projetos, mas a gente não deve desanimar, que se a gente está debaixo da vontade divina, debaixo da proteção de Deus, a gente tem que acreditar que mesmo estando no deserto, a gente está debaixo da proteção de Deus, que dia e noite Ele está conosco e que é a bênção dele que enriquece. É a bênção de Deus que vai nos fazer prosperar. E ali, Isaac, ele continuou firme e por isso ele chegou a esse lugar espaçoso. E ali não teve mais contenda, não teve mais ninguém que viesse entulhar ali o poço. Por quê? Muitas vezes a gente fica na nossa zona de conforto, a gente não quer ir para um lugar espaçoso. Porque para chegar até esse lugar de prosperidade, tem um processo, tem um espaço. Para Isaac chegar nesse poço da prosperidade, nesse lugar largo, espaçoso, ele teve que muito trabalho antes. Ele teve que enfrentar ali os inimigos, as contendas, inimizades. Porém, ali não era o lugar onde estava a promessa. E por isso ele continuou firme. Então, apesar das nossas lutas, a gente tem que
ser resiliente, a gente tem que ser perseverante, determinado, sabendo que o Senhor ele está conosco. Uma palavra fala, se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Então, nessa força, a gente tem que continuar firme, sabendo que se Deus ele está conosco, a bênção dele está sobre a nossa vida, nós vamos alcançar a promessa. Nós vamos sim ser prósperos, mesmo em tempos de crise. Vai ser possível a gente semear e colher 100 vezes mais aquilo que nós semeamos. Não por nossos méritos, não por nossos conhecimentos, por nossa sabedoria, mas porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Como Pedro, ele lançou ali a rede e ele pôde colher, porque ele lançou sob a palavra do Senhor. Durante todo o tempo que ele trabalhou, firmado no que ele conhecia, no que ele sabia como um bom pescador, ele não pegou nada. Mas sob a palavra do Senhor ele lançou a rede e ali ele prosperou. Então que essa seja a nossa atitude em estar buscando intimidade com o Criador, estar buscando o dono da bênção, né? Não estar atrás das bênçãos, mas estar obedecendo, estar fazendo a vontade daquele que fez a promessa, do Senhor, o Criador, dono de tudo. Então, porque quando nós buscamos ter mais intimidade com Deus, é o que a palavra nos fala. A gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas se nós buscarmos primeiro os nossos interesses, se nós olharmos somente pela nossa ótica humana, a gente não vai alcançar aquilo que é eterno, a gente não vai alcançar o que é o principal. Ali, Isaac, se ele estivesse olhando e seguindo o próprio coração pela condição do momento, naquela crise, ele teria descido ao Egito. Mas Deus deu a ordem para ele não descer, para ele ficar nesse lugar que era em Gerar. E dali ele pôde chegar a Berseba, que era o lugar do juramento, o lugar da promessa. Então, assim é na nossa vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ficamos obedientes, né? Cumprindo aquilo que o Senhor ele tem determinado em nossa vida, quando a gente escolhe olhar e não seguir os nossos próprios pensamentos, mas a gente crê que os pensamentos de Deus, que os planos de Deus para a nossa vida são bem maiores do que a gente pode imaginar, então sim, nós seremos abençoados mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos que haja fome, Deus ele pode dar abundância, pode dar fartura. E foi isso que Deus fez com o povo ali no deserto. Apesar deles não trabalharem, fala assim que nada faltou, que nem as vestes dele, nem as roupas deles envelheceram, porque Deus ele cuidou e carregou, como um pai ele cuida dos filhos, Deus cuidou do povo ali no deserto. Então, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que nós estamos enfrentando, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, né? Esse isolamento, mas é importante nós sempre buscarmos, estarmos firmados na rocha, estarmos alicerçados na fé, na palavra e crendo que o Senhor ele está conosco, que a bênção dele está sobre nós, que nós somos filhos amados, protegidos, guiados e que jamais Deus vai nos abandonar. Essa é a palavra de fé, essa é a palavra que Deus ele tem falado aos nossos corações, para a gente não ter medo, mas para a gente ficar firme, confiando na promessa divina. Perfeito.
palavra de Deus aqui em Gálatas. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado sobre justiça, vocês também são da fé, são filhos de Abraão. E tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aí no versículo 14 fala assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Então eu estou falando de Gênesis 26, da promessa de Isaac ali, que Deus falando para ele: fica no lugar que eu vou te falar, que você vai ser abençoado porque eu sou contigo, em ti serão benditas as nações da terra. Deus, ele estava falando ali com Isaac, mas ele estava falando a nosso respeito, porque aqui em Gálatas a palavra de Deus nos fala que para que a bênção dele chegasse a nós por Jesus Cristo, porque nós somos filhos da promessa também, assim como Isaac. Olha que maravilhosa essa palavra. Então não vamos desanimar, não vamos olhar para as circunstâncias, para a crise, para aquilo que está acontecendo na terra, mas fazer como Isaac, ficar firme na promessa, crendo que quem fez a promessa é fiel para cumprir e que nós somos também filhos da fé de Abraão, que essa bênção também é para nós, que essa a prosperidade de Deus ali, ele não está falando apenas de bens materiais, mas em todos os sentidos eu creio que Deus, ele está sim nos preparando nesse momento de isolamento para que a gente possa ser enriquecido com a graça de Deus, com as riquezas que estão em Jesus Cristo, que a gente possa sim receber as bênçãos de Deus na nossa vida, porque é ela que enriquece e que nós só recebemos essa bênção por Jesus Cristo, pela fé. Então que a gente fique firme e continue alicerçado a cada dia, buscando realmente nos fortalecermos, fortalecer mais a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus e sem olhar para as circunstâncias, mas procurando sim estar no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão seguindo, que estão acompanhando essas lives. Deus abençoe, que o Espírito Santo ele possa falar melhor em cada coração e leia depois, medite nessa palavra em Gálatas 3 e em Gênesis 26, do quão importante é para as nossas vidas nós trazermos, principalmente em momentos de crise, em momentos que tudo é contrário, que tudo diz não, né? A gente olhar para aquele que diz sim, é possível, vocês vão vencer, não tenha medo, eu estou convosco todos os dias. Então essa palavra de fé, que ela esteja no nosso coração e que nós possamos semear de acordo com a vontade de Deus, certo sim que tudo que nós fizermos nesse tempo, Deus ele vai estar prosperando, que a bênção dele vai estar sobre a nossa vida. Então Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã às 15 horas. Tchau!